Leitura do dia 61/365, Deuteronômio 27 a 29. Esse é o projeto Bíblia em 365 dias. Estaremos dia a dia cada vez mais próximos do nosso Deus Pai Celestial. Referência à leitura do dia 2 de março de 2023 do Plano Anual. Deuteronômio 27. O Senhor especificou um altar feito de pedras naturais, com cortes, para que as pessoas não começassem a adorar os altares como ídolos. Usar um cinzel com uma pedra do altar seria profaná-lo. Além disso, naquela época, os israelitas ainda não sabiam trabalhar com ferro. Sendo assim, construir um altar com pedras lapidadas poderia significar a cooperação e perícia de outras nações. Moisés estava revendo a lei com a nova geração. Quando decidimos acreditar em Deus, precisamos também optar por seguir seus caminhos. O que fazemos demonstra em que realmente acreditamos. As pessoas podem afirmar que você faz parte da família de Deus. As maldições eram uma série de pragas, ditas pelos sacerdotes e confirmadas pelo povo, por meio das quais as pessoas prometiam manter-se distante de atitudes erradas. Ao dizer amém, assim seja, as pessoas assumiam a responsabilidade pelos seus atos. Às vezes, ao ler uma lista de maldições como essa, temos a impressão de que Deus tem um temperamento difícil e está pronto para esmagar qualquer pessoa que saia da lei. Mas devemos ver essas restrições não como ameaças, mas como alertas amorosos sobre coisas da vida. Assim como avisamos as crianças para manter distância do forno quente e das ruas movimentadas. Deus nos avisa, para que fiquemos distantes de atitudes perigosas. A lei deixa claro que as transgressões contra outras pessoas ou contra Deus ocasionam trágicas consequências. O Senhor é misericordioso o suficiente para nos contar essa verdade. Motivadas pelo amor e não pela raiva, as fortes palavras dele ajudam-nos a evitar as sérias consequências que resultam da negligência em relação a Deus e a outras pessoas. Mas ele não apontou apenas maldições, consequências negativas, também nos deixou grandes bênçãos, consequências positivas, advindas da obediência a ele. Isto nos dá um incentivo extra para obedecer às leis de Deus. Talvez todas essas bênçãos não sobrevenham neste mundo, mas os que obedecem a Deus desfrutarão de todas quando Ele estabelecer o novo céu e a nova terra. Deuteronômio 28. Essa maldição é relativa à seca. Uma das maldições para os que rejeitavam a Deus era a loucura, por não suportar todas as tragédias a seu redor. Você já pensou que enlouqueceria caso ouvisse falar de mais um estupro, um assassinato, uma matança ou uma guerra? Grande parte dos males do mundo são resultado da descrença das pessoas em relação a Deus. Ao ouvir más notícias, não se oprima como os que não possuem esperanças quanto ao futuro. Lembre-se de que, a respeito de tudo, Deus está no controle e um dia Jesus voltará e endireitará todas as coisas. Essa maldição se cumpriu quando a Assíria e a Babilônia levaram cativos os israelitas. Esse severo castigo tornou-se realidade quando os reinos de Israel e de Judá foram derrotados, pela Assíria, 722 a.C., e pela Babilônia, 585 a.C., e os israelitas foram levados cativos. Mais tarde, em 70 d.C., a opressão romana forçou muitos judeus a fugir de sua terra natal. Na verdade, eles foram dispersados por várias nações. Deuteronômio 29. No Monte Sinai, 40 anos antes, Deus e Israel haviam feito uma aliança. Embora houvesse muitos detalhes, leia Êxodo, Levítico e Números, o pacto se resumia em 1. Deus abençoar os israelitas,
fazendo deles uma nação por meio da qual o mundo o conheceria. 2. Os israelitas amarem e obedecerem a Deus, a fim de que pudessem receber as bênçãos materiais e espirituais. Moisés reviu essa aliança. Deus ainda mantinha sua parte do acordo, o que ele sempre faz, mas os israelitas negligenciavam as deles. Moisés lembrou a aliança, avisando o povo que se não cumprisse sua parte do acordo, sofreria uma severa disciplina. Assim como Israel não notou o cuidado de Deus com a nação durante a sua jornada, algumas vezes nós também não percebemos todas as vezes que Deus cuida de nós, não vemos que nossas necessidades diárias tenham sido supridas, que temos sido bem alimentados e vestidos. Pior ainda, erroneamente tomamos o crédito para nós. Pensamos ser bons provedores, em vez de reconhecermos a mão de Deus intervindo. Qual é a melhor maneira de prosperar na vida? Para os israelitas, o primeiro passo era manter sua parte da aliança. Eles tinham que amar a Deus de todo o coração, toda a alma e com todas as forças. Nós também devemos buscar em primeiro lugar o reino do Deus e a sua justiça, então o verdadeiro sucesso surgirá como bênção do Senhor. Moisés alertou que no dia em que os israelitas se afastassem de Deus, uma raiz brotaria e produziria amargura e frutos venenosos. Quando decidimos fazer o que sabemos ser errado, plantamos uma semente que cresce descontroladamente, gerando mágoas e dores, mas podemos impedir que tais sementes de pecado formem raízes. Se você cometeu algum erro, confesse-o a Deus e aos outros imediatamente. Quando a semente não encontra solo fértil, seu fruto amargo nunca amadurece. Existem alguns segredos que Deus escolheu não revelar-nos, possivelmente porque 1. Nossa mente finita não pode entender completamente os infinitos aspectos da natureza e do universo de Deus. 2. Algumas coisas são desnecessárias ao nosso conhecimento até que estejamos mais maduros, e 3. Deus é infinito e onisciente, não temos a capacidade de conhecer tudo o que Ele conhece. Esse versículo mostra que, embora Deus não tenha nos dito tudo, o que revelou foi o suficiente para que obedeçamos a Ele e vivamos bem. Na verdade, a desobediência é voluntária e não consequência de falta de conhecimento. Pela palavra de Deus conhecemos o suficiente sobre Ele para sermos salvos pela fé e para o servirmos. Não devemos usar a limitação de nosso conhecimento como desculpa para rejeitar a vontade dele para a nossa vida.